Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, uma alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dispor a Tua Palavra a todo o tempo de nossas vidas, para que sempre estejas, através do Teu Santo Espírito, guiando os nossos passos. A caminhada às vezes é dura, a jornada é difícil, mas Tu sempre, sempre está conosco, nos fortalecendo, nos mantendo firmes e nos conduzindo nos Teus caminhos. Abençoe-nos, Senhor, ao buscarmos a orientação da Tua Palavra, para que possamos compreender, termos condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivendo a lei. Uma matéria interessante. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, e nem façam para vocês deuses de ouro. Irmãos, aqui Deus está falando que mostrou para eles que dos céus, no plural, Ele veio e se estabeleceu acima deles, presencialmente, acima dos hebreus, que estavam ali no Êxodo, milhares de pessoas, com gado e tudo mais. Uma população que inicialmente passava aí de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, aproximadamente. E ao final do Êxodo, mais de 2 milhões de pessoas entraram depois de 40 anos na Terra Prometida, mais do dobro que saíram do Egito. Lembrando que a população velha, os velhos, morreram todos no deserto. A população que saiu do Egito, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, à exceção de Caleb e Josué. Os demais pereceram no deserto. E de 20 anos para baixo, esses foram procriando, crescendo, e ao final dos 40 anos já eram mais de 2 milhões de pessoas, aproximadamente. E aqui estava Deus dizendo que Ele estava ali, presente naquela nuvem. E lembrando que os hebreus, depois de 400 anos no Egito, se contaminaram com as crenças não só egípcias, mas que todo o território de Canaã também já era contaminado, e o mundo daqueles dias. Irmãos, até hoje, o mundo é dominado pelo paganismo, irmãos. Isso nunca teve uma estrutura diferente, à exceção do que aconteceu antes da queda no Jardim do Éden. Depois da queda, o fluxo de pessoas perdidas e conduzidas às trevas sempre foi maior na face da Terra, no nosso planeta. Por isso que o inimigo sempre busca se intitular como príncipe das trevas. E aqui Deus estava chamando a atenção especificamente, nesse caso aqui desse versículo, com relação à idolatria, à fabricação de ídolos, seja de ouro, prata, madeira, gesso, seja o que for, para que isso não acontecesse, e nem de deuses de prata ao lado dele. E o que mais tem, Imagens, até mesmo de religiões que se dizem cristãs, que colocam imagem de escultura dentro da igreja, e ainda coloca do lado de Deus, coloca outros deuses também
de prata ou de ouro ou de gesso, seja lá do que for. E Deus está aqui bem pedindo que isso jamais fosse feito, e por sinal é um dos 10 mandamentos, o segundo mandamento, que fala claramente: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança nenhuma que tem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento é muito claro sobre essa questão, né? E aqui apenas de uma maneira específica estava sendo dito a Moisés para que ele transmitisse ao povo e quebrasse essa condição tão horrível que condicionou eles e o resto do mundo a se submeterem às trevas como foi. E o próprio motivo que Deus teria dado também a terra de Canaã a Abraão em um futuro, para Deus, né, em um futuro próximo, depois de quase 500 anos, foi exatamente esse propósito também, porque ele já vinha trabalhando aquele espaço da terra ali da região de Canaã, e a perdição estava tão grande, e a peleja de Deus era tão grande para regularizar aquela situação, que não foi possível. Então foi uma forma de Deus também estabelecer o povo naquela região que um dia também foi o Jardim do Éden, ali na região de Canaã. Aliás, todo o Oriente Médio estava encaixado dentro do Jardim do Éden na antiguidade. Por isso que temos lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, aquele braço que entra, né, no jardim, dividido em 4 rios, dos quais o Gion é o Nilo, o Pison seria na terra do Avilá, né, que seria na Arábia Saudita. Esse desapareceu com o dilúvio, mas o Tigre e Eufrates também está lá até hoje. O Gion, que é o Nilo, Tigre e Eufrates está ali até hoje. Então não tem como fugir dessa aplicação geográfica do Jardim do Éden ali, naquela região. E Deus queria que de alguma maneira aquele terreno fosse santificado pela presença dele e pela obra e orientação dele, para que um dia o Messias pudesse vir ali naquela região e fizesse a obra no lugar onde um dia os nossos primeiros pais caíram, se rebelaram contra ele. O Código da Aliança. Irmãos, o Código da Aliança se refere a todas as leis além dos 10 mandamentos. As leis que foram dadas ao povo hebreu, à exceção dos 10 mandamentos, mas o Código da Aliança era a forma de aplicar tudo quanto é tipo de legislação, desde as cerimônias e rituais, até mesmo as leis sanitárias e as leis civis e criminais a serem adotadas, a forma de aplicá-las no meio do povo. E isso, evidentemente, nós temos aqui expresso em Êxodo, capítulo 21, verso de 1 a 32. E o objetivo principal dessas leis era conter o crescimento do mal e proporcionar condição para que o bem pudesse ser vivido e convivido com o povo de Deus, e influenciando outras nações ao mesmo caminho, neste mesmo caminho. Mais leis, terceiro tema. Aqui nós temos Êxodo 31, de 33 a 36, e 22, de 1 a 15. Irmãos, aqui tinha detalhes tão interessantes dessas mais leis que nós estamos analisando hoje. Aqui no caso do boi, que se atacasse o boi do vizinho e machucasse ele, casos de animais que entravam dentro da roça do outro e estragasse, e dentre vários outros tipos de situação que surgia envolvendo animais. E também situações do tipo humilhação, danos morais, né? Que já existia punição para isso aqui nesse tempo. É curioso que o que foi aplicado aqui para o povo hebreu durante o Êxodo, muita coisa ainda aproveitaria bastante hoje em dia. E o povo já perdeu de vista muito isso, né? Mas é curioso demais. Eu mesmo, no nosso refúgio, eu plantei lá uma rocinha, animado com a rocinha, plantei mandioca, plantei cana, etc., uma banana. E para minha surpresa, quando eu pensei que eu falei, opa, vamos começar a coletar a cana, imaginei estar fazendo uma garapinha, né?
ia retomar lá. Imaginei de estar colhendo a mandioca, fazer um bolo, fazer isso, fazer aquilo, né? Meus irmãos, o vizinho lá cria porco solto, nunca vi falar um negócio desse. Ele solta os porcos e deixa o porco ir pastar. Mas que coisa tremenda. Quando eu me dei conta, eu fiquei sem a roça, os porcos comeu tudo. Só deixou as bananas. Mas o tal da mandioca e da cana, que estrago que foi feito. Tiraram tudo. Não ficou pé sobre pé. E aí vamos ter que fazer um gasto bem grande agora, né? Comprar telas apropriadas para isso, para poder fechar essas hortas, que são hortas coletivas, que nós temos o propósito de fazer ali, para poder estar cuidando uns dos outros ali, quando necessário, de estar todo mundo reunido para esse propósito. Sabe, irmãos, as pessoas não têm mais, o ser humano é propenso a não ter o cime-toque. Por isso as leis são necessárias para contornar várias situações da nossa história. E no plano original de Deus, o que nós temos aqui no quarto tema, é que Deus, Ele luta por seu povo. Assim como Ele fez lá no Mar Vermelho, atravessando o povo, no meio dos paredões de água, e o exército egípcio entrou atrás para exterminar com os hebreus, foram exterminados pelas águas, e o Senhor lutou por eles. O rei Senaqueribe também, lembra nos dias do profeta Isaías? Pois é, mesma coisa. Um anjo só exterminou com milhares e milhares e milhares em uma só noite. Deus não quer que façamos justiça com as nossas próprias mãos, irmãos. Deus deseja que nós aceitemos Ele guiar a nossa vida, para Ele cuidar dos nossos assuntos. E é baseado nesse tema aqui mesmo, que nós temos relatado em Êxodo 23, de 20 a 33, é que nós entendemos o que lá em Gênesis 15, de 13 a 16, foi dito para Abraão, sobre a descendência dele passar no cativeiro durante 400 anos e depois está indo para a terra prometida, porque Deus também tinha um acerto de conta com os cananeus. Deus tentou fazer do mundo um mundo melhor. Usou famílias, depois usou uma nação para influenciar outras nações, que foi o caso dos hebreus, mas nada disso funcionou. Depois, com a obra de Cristo no Calvário, se estendeu ao mundo todo, como foi a visão de Pedro no lençol, né? Animais em profecias, povos, multidões, nações e línguas, tipos de governos, diversos tipos de governos diferentes. Então, todo mundo foi purificado, ou seja, pode fazer parte do povo de Deus. É a forma final que Deus achou de manter o seu plano original, de preparar pessoas para a breve volta de Jesus. Esse foi o plano original de Deus e continua sendo. Canaã não teve conserto e Deus tomou providência para que ela fosse colocada nas mãos da descendência de Abraão. Mas mesmo assim, nós sabemos o que é que resultou. Quando Jesus chegou, veio para que era seus e os seus não quiseram. E até hoje, essa rejeição continua. A gente pode perceber aqui no Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja cristã na face da terra, Jesus estando do lado de fora, batendo no coração, dizendo: estou à tua porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar e vou te fazer vencedor. Esse é o plano original de Deus. Agora é incrível que no último período da igreja, ele não esteja dentro do coração da maioria absoluta dos que estão dentro da igreja. Está do lado de fora, pedindo entrada para ver se o cara deixa ele entrar e transformar a vida dele. É lógico que no coração dos quentes ele está e dirige e guia a vida, mas é uma minoria, irmãos. É uma minoria que tem a sensatez, a visão, a humildade, a sinceridade de servir a Deus em espírito e em verdade, porque Ele procura tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Presta atenção nisso, irmãos. Não sejamos mornos, porque ele está a ponto de vomitar e o frio já está de fora. Fiquem atentos.
É muito sério esse assunto. Estamos vivendo no limiar da história desse nosso mundo. Precisamos estar preparados para tudo que vem à nossa frente e não vai demorar nada. No quinto tema nós temos olho por olho. Irmãos, aqui é uma história interessante que inclusive Cristo fez menção dessa lei, que é a lei de Talião, isso aí. Essa lei de Talião, irmãos, foi encontrada dentro do Código de Hammurabi, que viveu por volta de 1770 a.C., irmãos. A lei de Talião era um dos 282 artigos que tinha esse Código de Hammurabi. Era um deles. Olho por olho, dente por dente. Interessante que Deus autorizou Moisés a adotar uma lei que já circulava no mundo há muitos e muitos anos. E foi uma forma educativa que já foi autorizada, evidentemente, na época de Hammurabi, que tinha como propósito observar tudo quanto é tipo de detalhe que se era vivido na sociedade, desde os mais simples aos mais graves. Mas essa aqui previa exatamente evitar que o ser humano praticasse justiça com as próprias mãos, pudesse recorrer à lei, para que a legislação, a lei, o magistrado, pudesse autorizar, evidentemente, o cumprimento e execução deste artigo que se tratava da lei de Talião, que inclusive a própria pessoa podia sim ir lá, na mesma proporção, devolver a agressão que recebeu, mas de forma pública e monitorado pela justiça, de maneira pública. E é mesmo aqui que o próprio Jesus, que foi aquele que estava lá na nuvem, estava lá no Sinai, dando o decálogo para Moisés e essas demais leis, que uma delas estava inclusa a autorização da prática comum já dessa lei de Talião, esse mesmo Cristo, lá no Sermão da Montanha, procurou mostrar uma outra face da missão dele. Que ao invés de praticar a lei de Talião, que nós deveríamos aprender do outro lado, da face, e orar pelos inimigos. Coisa dura, muito dura, mas precisamos aprender. É um exercício duro, duro. A nossa oração pelo inimigo é para que ele aprenda a amar o ser humano, para que ele aprenda a amar a Deus e andar nos caminhos de Deus. É essa a oração que nós devemos estar fazendo pelos nossos inimigos. No sexto tema, vingança. Irmãos, o que nós temos em Romanos 12, 19, é a citação de Deuteronômio 32, 35. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, isso aqui é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo nos remontando ao período do Êxodo. Tudo o que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, na tomada de Canaã e todas as batalhas que Israel enfrentou durante o Êxodo, antes de entrar em Canaã e depois que entrou em Canaã. Ao entregarmos a Deus a direção de nossas vidas e a vingança, Ele é por nós, sempre. E faz a justiça de maneira santa e absoluta, perfeita. Mas é também claro que Paulo, aqui no capítulo 13, do verso 3 ao verso 7, se nós lermos ali, nós vamos perceber um ponto polêmico da nossa cultura, que diz o seguinte: porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, presta atenção, irmãos, se fizerdes o mal, teme, pois, não traz debalde a espada? Porque é ministro de Deus a espada, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Sabe, irmãos, isso que está escrito aqui, que a pena de morte é bíblica. As cadeias não estariam tão abarrotadas no mundo inteiro e teriam bem mais espaço
para outros crimes de pequena monta serem recuperados do que o momento em que determinados tipos de criminosos que não têm conserto, como psicopatas, como estupradores, qualquer tipo de crime hediondo. Se a pessoa sabe que está no corredor da morte, ele vai se ajeitar com Deus, porque com o mundo ele já tem que despedir. Não tem outra forma. É assim que a palavra de Deus mostra, para que sobre espaço para recuperar quem tem condição de ser recuperado. Isso é bíblico. Não tem como fugir disso aí. Mas o mundo quer sempre caminhar em caminhos diferentes. O ser humano quer sempre andar em caminhos diferentes. Então a legislação, a espada do Senhor, foi ensinado ao ser humano e revestiu a justiça de propósitos para que o ser humano fizesse do mundo um lugar melhor. E para isso, infelizmente, para o bem-estar de uns, outros, não sobra tanto espaço para outros que querem viver nesse mundo como demônios. A justiça foi estabelecida para isso. Para isso existiu a lei de Talião. Ela não funciona mais hoje. E era muito exagerada, com certeza absoluta. Mas crimes hediondos é totalmente aplicável, do ponto de vista bíblico, a pena de morte. Não é prazeroso esse assunto, mas é bíblico. E o que é bíblico precisa ser dito. A vingança está nas mãos de Deus. E Ele estabeleceu a justiça para que através dela também Ele possa executar juízos para minimizar o avanço do mal neste velho mundo em que vivemos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Sétimo tema, os espinhos da jornada. Queria citar um texto de O Grande Conflito, página 525, que diz o seguinte: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés feriu o dele também, bem antes. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos, a fim de prepararem nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Ó Senhor, os espinhos que tanto nos ferem nesse mundo, Senhor, que tem doído até na nossa alma, temos a certeza, Senhor, que Tu és o nosso refúgio e que nos protege e nos livra de todo mal. Nos dê sabedoria, Senhor, para caminharmos com firmeza e cumprirmos com a missão que Tu nos tens confiado. Auxilia-nos, nos dê sabedoria para estarmos sempre vestidos da armadura do cristão. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Prepare-nos para o Teu reino, capacita-nos para a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra